Sabe aquela história que parece até inacreditável, de como uma única promessa, feita num momento de puro desespero, pode virar um lar para centenas de pessoas, mais de um século depois? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história incrível de Eva Maria de Jesus, a tia Eva, e entender o legado impressionante que ela construiu do zero. Mas olha só, para a gente entender a dimensão real dessa história, o melhor jeito é começar pelo hoje, pelo presente, lá na comunidade que ela fundou há mais de 100 anos. 32 milhões de reais. É um número impressionante. E no final de 2025, essa quantia se tornou uma realidade concreta para a comunidade da Tia Eva. E o que isso significa na prática? Bom, é um investimento federal e estadual para construir 300 casas novinhas. Isso marca um momento, assim, transformador, sabe? É garantia de moradia, de infraestrutura para centenas de famílias. Aí fica a pergunta, né? Como que uma comunidade, fundada por uma mulher que foi escravizada, se tornou um dos quilombos urbanos mais importantes do Brasil a ponto de receber um investimento desses? Para responder, a gente precisa voltar lá no começo, numa história de muito, muito sofrimento, mas também de um voto inquebrável que deu origem a tudo. Então vamos entender como tudo isso foi construído, tijolo por tijolo, a partir da vida de Eva Maria de Jesus. Olha só a trajetória dela. Eva nasceu em cativeiro, lá em Goiás. Ela viveu quase 50 anos como propriedade de alguém antes de conseguir a carta de alforria. Isso foi só um aninho antes da Lei Áurea. Mas a grande virada na vida dela, o ponto de inflexão mesmo, veio de um acidente terrível que aconteceu por volta de 1904. Imagina a situação. Um tacho de banha fervendo virou bem na perna direita dela. A queimadura foi gravíssima. A ferida simplesmente não sarava, infeccionou e, o pior, levou ao isolamento dela. Os relatos falam de um cheiro tão forte que ela foi obrigada a morar num ranchinho separado, bem longe de todo mundo. É exatamente aí, nesse momento de solidão absoluta, com o corpo doendo e sofrendo a rejeição da sociedade, que um pacto sagrado foi feito. Foi no fundo do poço que ela se voltou para o divino. Ela fez uma promessa a São Benedito. Era bem direta. Primeiro, cure a minha ferida. Segundo, me deixe chegar sã e salva nas terras virgens de Mato Grosso. E o terceiro ponto, a contrapartida, em troca, eu vou construir uma igreja, vou fazer uma festa todo ano e vou passar essa obrigação para os meus descendentes para sempre. Olha que interessante, não era só um pedido de cura, era um projeto de futuro, um plano completo de liberdade, fé e, principalmente, de comunidade. Bom, com a promessa feita, um capítulo totalmente novo começou a ser escrito. Foi, literalmente, um êxodo. Em 1905, a tia Eva liderou uma comitiva de famílias. Foram meses de viagem, de Goiás até Campo Grande, em lombo de carro de boi. E o ponto aqui é que não foi uma viagem solitária de jeito nenhum. Foi a migração de uma comunidade inteira que ela já estava liderando. E aqui a gente consegue ver bem o caráter coletivo dessa jornada. Era Eva Maria de Jesus e as filhas dela, Joana, Lázara, Sebastiana, mas junto com elas vieram as famílias Custódio, Borges, Martins, Silva. Eram vários núcleos familiares, todos viajando juntos sob a liderança dela. E no meio dessa viagem aconteceu uma coisa muito simbólica. Num posto de fiscalização na divisa do estado, as autoridades exigiram que elas tivessem sobrenomes. E o que elas fizeram? Eva e as filhas adotaram de Jesus. Pensa no significado disso. Elas se colocaram sob a proteção divina e, ao mesmo tempo, rejeitaram qualquer nome que viesse dos antigos senhores ou de uma linhagem patriarcal. Foi um ato de se reinventar, de criar uma identidade nova no caminho para uma vida nova. Finalmente, eles chegam no destino, numa área que na época era chamada de Campos de Vacaria. E é ali que a primeira parte do pacto se cumpre. O que aconteceu foi considerado um verdadeiro milagre. Pouco tempo depois que eles chegaram, lá em 1905, aquela ferida crônica na perna da tia Eva, que não sarava por nada, finalmente cicatrizou, por completo. Para toda a comunidade, aquele foi o sinal divino. São Benedito tinha aceitado o sacrifício e consagrado aquela nova terra como lar deles. 85 mil réis. Em 1910, isso era uma quantia bem significativa. E a tia Eva usou esse dinheiro, que ela provavelmente juntou com o trabalho de curandeira e doceira, para uma coisa fundamental: comprar legalmente 8 hectares de terra. Isso mostra uma visão estratégica incrível, né? Ela não queria só ocupar, ela queria ser dona daquele chão. E aí a promessa começa a tomar forma.
Primeiro, em 1912, eles levantam uma capela temporária, de pau a pique. Era o começo do cumprimento da promessa. Mas 7 anos depois, em 1919, eles constroem a igreja permanente, de alvenaria. A mudança do material é muito simbólica. Sair do pau a pique para a alvenaria foi como dizer: nós não estamos de passagem, nós estamos aqui para ficar. A tia Eva faleceu em 1926. E como não podia deixar de ser, foi sepultada na igreja que ela mesma construiu. Mas o legado dela foi pensado, foi projetado para continuar, para nunca morrer com ela. Antes de morrer, ela passou a liderança para a filha mais velha, a Sebastiana. Com isso, ela estabeleceu uma linha de sucessão matriarcal que guia a comunidade até hoje. E o último pedido dela foi muito simples, mas muito poderoso: não deixem a festa acabar. E eles nunca deixaram. A festa não acabou. Todo mês de maio, a festa de São Benedito acontece, renovando aquela promessa. É uma mistura incrível de sagrado e profano que dura 10 dias. Tem as novenas e as missas, claro, mas também tem bailes, tem procissão, tem até torneio de futebol. E o mais importante, um almoço comunitário gratuito que une todo mundo. E essa luta para manter a festa e a comunidade vivas foi dando frutos ao longo do tempo. Em 84, eles fundaram a Associação dos Descendentes. Em 98, a igrejinha virou patrimônio histórico estadual. Em 2008, veio a certificação importantíssima como comunidade remanescente de Quilombo. E, finalmente, em 2025, o reconhecimento federal que destravou aquele investimento gigante em moradia que a gente viu lá no comecinho. Então, no final das contas, o que essa jornada de uma única mulher nos ensina? Uma jornada que começa com uma ferida infeccionada numa cabana solitária e termina na fundação de um território próspero reconhecido. Ela nos ensina sobre o poder da fé, sem dúvida, mas também da resistência e principalmente da construção de um futuro. A história da tia Eva é muito mais que um relato do passado. É a prova viva de que uma promessa, mesmo nascida da maior dor, pode florescer e se tornar um lar de verdade para muitas e muitas gerações.